Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. E hoje damos continuidade aos nossos estudos sobre o continente asiático. Vamos tratar hoje de um dos países da Ásia que tem aí um dos maiores destaques aí, no globo, seja por sua economia, seja por sua cultura, ou seja até pela curiosidade que as pessoas têm a respeito dele. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a geografia do Japão, beleza? Primeira coisa, resolvi focar essa aula em alguns aspectos sobre o Japão que eu vejo que são mais cobrados aí em provas relacionadas aí a concursos aí para se conseguir passar nos colégios federais e coisas do tipo. São alguns dos assuntos relacionados ao Japão que são assuntos mais frequentes. Então eu resolvi focar essa aula um pouquinho e direcionar para estar ajudando vocês aí que devem estar vindo aí fazer as provas dos coleginhos federais aí no final do ano. Beleza? Primeira coisa que a gente vai tratar aqui do Japão, que vocês têm que entender, que o país Japão, ele é formado por arquipélago. O que é isso? São conjuntos de ilhas, galera. Tecnicamente, o arquipélago que forma o Japão tem cerca de 3.000 ilhas distintas, entendeu? Só que nós temos algumas que têm destaques por serem maiores, que são elas aqui: Kyushu, Shikoku, Honshu, que tecnicamente é a maior ilha do arquipélago e é onde se localiza a capital do país, que é Tóquio, e Hokkaido. Beleza? São as principais por serem as maiores, mas fora isso tem um conjunto de cerca de 3.000 ilhas menores. O que a gente tem que entender? Por que o Japão é um país formado por ilhas, galera? A gente já entra aqui nos aspectos naturais, e esse provavelmente é o aspecto natural do Japão, que é aquele que é mais famoso, que é mais cobrado, que está relacionado diretamente à constituição geológica do país. O Japão está em um local de convergência, de choque de placas tectônicas distintas. A placa Euroasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico formam ali. O Japão é o centro do encontro dessas placas. Isso faz com que ele tenha uma atividade tectônica muito intensa, galera. O Japão é um dos países do mundo com a maior quantidade de terremotos anuais, beleza? E isso fez com que a sociedade japonesa se adaptasse. Eles aprenderam a viver naquele local, adaptando a sua engenharia. Uma das coisas famosas sobre o Japão é o fato dos seus prédios eles serem adaptados, os prédios mais modernos, é claro, serem adaptados e já serem construídos de uma forma que eles consigam resistir até determinado impacto causado por terremotos. Beleza? A principal característica natural do Japão, que é sempre destacada aí em avaliações, é o fato aí dele estar nesse local dessas placas tectônicas que causam alguns sérios problemas ali dentro da sociedade japonesa. Porém, eles, como eu disse, eles aprenderam a adaptar as suas vidas a isso. Desde pequeno, nas escolas, eles já são treinados a situações de sobrevivência relacionadas a terremotos. A sociedade japonesa aprendeu a se adaptar porque são as condições naturais que o país oferece para eles. Beleza? Outra característica agora que é muito relacionada aí ao Japão também nas provas atuais, nas provas de concurso, está relacionada à sua população. É dito que o Japão é um dos países hoje que tem a maior expectativa de vida. O que é a expectativa de vida mesmo? É a esperança de vida ao ser. É a quantidade de anos que uma pessoa tem em média antes de falecer. Não quer dizer que todo mundo vai falecer com essa idade, vocês sabem disso. Significa que, em média, as pessoas vivem até essa idade, que no ano de 2019 era de 83 anos. Ou seja, um dos países onde as pessoas mais vivem. Sendo que isso também já causa alguns certos problemas ali dentro da sociedade, principalmente quando se trata aí do que fazer com os idosos, como o Estado vai tratar esses idosos, Uma das coisas que se tem sobre o Japão hoje é que cerca de 1/4 da população já tem mais de 65 anos. Tecnicamente já são pessoas aposentadas, pessoas que tecnicamente sobreviveriam da previdência. E como o Japão é um país que está, olha, em 17º lugar quando se fala de índice de desenvolvimento humano, é um país com uma qualidade de vida mais alta. E a gente já estudou, quando viu população, que tecnicamente os países onde as pessoas têm a melhor qualidade, eles tendem a ter menos filhos. O que acontece?
um crescimento vegetativo mais baixo, né, relacionado aí à baixa quantidade de filhos que as famílias têm e uma expectativa de vida muito alta. Isso traz aqueles problemas que nós já conhecemos relacionados à mão de obra, relacionados à contribuição de impostos pela parcela da população que estaria exercendo funções de trabalhadores. Beleza? O Japão, diferente de outros lugares que incentiva, né, a imigração, recentemente o governo japonês ele tem incentivado a natalidade, incentivado que as famílias japonesas tenham mais filhos. Né? É uma forma de não, como é que você pode dizer, não misturar a sua cultura, de fazer a sua cultura sobreviver além das futuras gerações, não misturando tanto a sua cultura com a de outros povos que buscam o Japão por causa da qualidade de vida e dos salários que são oferecidos lá. Sendo que, como eu disse, 17º lugar em termos de qualidade de vida. O trabalhador lá é muito especializado, né? E a concorrência é muito grande. Então, normalmente, os imigrantes, as pessoas que buscam o Japão, são pessoas já especializadas para estar atuando nos cargos que aparecem lá no país. Dificilmente pessoas de baixa especialização conseguem com facilidade uma colocação no mercado do trabalho japonês. Beleza? Tratando um pouco sobre economia, galera. Como eu falei, um pouco sobre natureza, um pouco sobre população e a gente finaliza com economia, que são os principais aspectos que aparecem aí quando a gente estuda referente a um país. O Japão hoje é considerada a terceira maior economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Beleza? Como que isso acontece? Devido aos investimentos que foram feitos em educação pós-Segunda Guerra e o seu desenvolvimento industrial. Sendo que o Japão é hoje a terceira maior economia do mundo. Só que o território japonês tem cerca de 278 mil quilômetros apenas. É um país muito pequeno, com uma população relativamente grande, cerca de 126 milhões de habitantes, e com uma economia muito alta. O que acontece? O Japão passa por um problema que é a escassez de recursos. Devido ao fato do seu território ter pouco tamanho, né, e ter poucos recursos naturais, o Japão precisa importar muitas matérias-primas para as suas indústrias. Indústrias, né, que são o principal setor econômico que desenvolve lá a economia japonesa. Ela também puxa o primeiro, relacionado à agricultura, e o terceiro, relacionado aos serviços. Mas a atividade econômica de maior destaque é a indústria, principalmente a indústria de alta tecnologia, né? Seja na produção de remédios, seja na produção de software, seja na produção de robótica, que o Japão vem se destacando bastante nisso. Beleza? Uma característica, que já que a gente tem que falar de economia, para finalizar a nossa aula, uma pequena comparação para vocês a respeito do toyotismo. O que é o toyotismo? É um modelo de produção industrial. É a forma de produzir que as indústrias japonesas encontraram. Aí a gente tem que aliar a escassez de recursos com o seu desenvolvimento. O que acontece, galera? Devido à sua falta de recursos, o Japão não conseguiu implementar com sucesso no seu território, as suas indústrias não conseguiram implementar o Fordismo, aquele modelo de produção em massa, né, criado por Henry Ford lá na sua fábrica de automóveis. O que eles tiveram que desenvolver? Eles tiveram que desenvolver um modelo produtivo que se adaptasse às necessidades e aos recursos que eles tinham. Isso significa o quê? O modelo de produção flexível. O modelo toyotista ele se baseia em produzir de acordo com a demanda. E ele se baseia em algumas características principais. Primeiro, ele busca economizar espaço físico dentro das indústrias, como comprando menos matéria-prima, já que eles produzem de acordo com a necessidade. Eles economizam espaço físico e matéria-prima, ou seja, só se compra o necessário para se produzir. Beleza? Outra característica foi o que eu acabei de falar. Produzir de acordo com a demanda. Eles produzem o que é necessário, o que foi pedido diretamente. Como se eles recebessem o pedido antes para depois começar a produção. Eles não armazenam, não se faz estoque dos produtos industrializados lá. Beleza? E uma outra característica são os trabalhadores. Diferente do sistema fordista, onde o trabalhador ele era especializado em fazer uma única função, em exercer uma única parte do processo produtivo dentro da indústria, o toyotismo exige que a mão de obra seja multitarefa, que o trabalhador saiba produzir
dentro daquela indústria, do começo da linha de montagem até o final. Beleza? De quando se pega a matéria-prima a quando se entrega o produto. Significa que a mão de obra tem que ser altamente especializada. Lembra que eu falei agora dos imigrantes, que imigrante pouco especializado dificilmente consegue colocação no mercado de trabalho? Está relacionado também ao modelo de produção toyotista, onde é preciso que o trabalhador seja extremamente especializado na sua função. Beleza, galera? Finalizo aqui com vocês. Falei 3 aspectos relacionados ao Japão: natureza, sociedade e economia, que são os aspectos que vêm aí a ser mais cobrados aí para frente, relacionados à geografia do Japão. Existe muita coisa relacionada à geografia do Japão, à história do Japão, porém, os aspectos que eu considero mais intensamente cobrados recentemente são relacionados a isso. Natureza, com sua geologia, a sociedade relacionada aí ao envelhecimento da sua população e a sua economia, relacionada ao seu modelo de produção e à sua escassez de recursos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. E se ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente tenta resolver da melhor forma possível, galera. Um abraço.